Olá, olá! Bem-vindos de volta ao nosso podcast. Como que você passou a virada de ano? Me conta. Eu espero que muito bem, viu? Eu passei aqui no Rio de Janeiro, foi minha primeira vez na virada de ano aqui da cidade, e eu vou te falar que eu achei mais tranquilo e organizado do que eu imaginava. Deu para ver o show da virada, assistir os fogos, inclusive pulei as tais 7 ondinhas, viu? Você é desse time? Você gosta de fazer essas coisas? Você é supersticiosa também? Porque é sobre isso que a gente vai conversar hoje, viu? Nosso papo é sobre planos de vida. E eu vou contar alguns dos meus planos, quer dizer, dos nossos planos, porque é meu e da Nath. Porque a partir disso, eu desejo que a gente entre numa reflexão sobre essas metas que a gente coloca para a nossa vida e como que a gente vai desenvolvendo ela. Mas voltando a falar daquelas 7 ondinhas que a gente costuma pular no ano novo, e a cada ondinha tem a questão da gente fazer um pedido, né? Agradecer alguma coisa, enfim. Tem isso daí, dessa superstição. Eu não sei se você faz, mas eu faço, porque eu prefiro acreditar que mal não vai fazer, né? Então eu gosto ali de pular as ondinhas. Inclusive tem outras superstições aí que rolam no ano novo, né? Talvez você pode ser de alguma outra ou de nenhuma. Tem a de comer uva, que tem uma quantidade exata, nem sei qual é. Tem a que tem que comer também lentilha na virada de ano. Colocar uma nota de R$ 2 na sola do pé e gastar esse dinheiro no mesmo dia, né? Usar calcinha nova, essa eu também fiz. E se vestir de alguma cor aí do ano. Ou as pessoas colocam branco, ou esse ano que falaram que vai ser vermelho, se veste de vermelho. Enfim. Mas independente disso, de qual seja a sua superstição, os seus desejos para esse ano, a minha primeira pergunta para você em 2026 é a seguinte: será que a sua lista de promessas, ela sobrevive pós-carnaval? Você já reparou que a cada virada de ano a gente tem uma vontade mais forte de planejar o que a gente quer conquistar naquele ano? E aí a gente começa, né, super empolgados, escrevendo uma lista e colocando ela num lugar fácil de você visualizar todo dia para lembrar, né, aquilo que você se comprometeu a fazer. E no começo, de fato, funciona bem. Aí vai passando os dias e aí você começa a esquecer dessa tal lista, porque você está focado aí em cumprir ela de fato. Depois chega o carnaval, você se distrai aí no carnaval e quando chega março, você lembra que a lista existe, que agora chegou o momento de você de fato dar atenção a ela, porque o ano finalmente vai começar. Tem esse papo aí que o ano só começa depois do carnaval, né? E aí, enfim, a vida vai seguindo, você vai fazendo as coisas, o tempo passa. E quando você lembra da tal lista de novo, já está quase no fim do ano e você talvez só tenha se lembrado da tal lista porque você precisa ver o que de fato você cumpriu naquele período para fazer a lista do ano seguinte. Acontece com você dessa forma? Pois é, comigo é bem desse jeitinho, tá? E por mais que aí em alguns momentos ao longo do ano eu cruze com a lista e eu paro para avaliar como que eu tô indo, a sensação é de que aquelas coisas que eu escrevi, elas já estão tão naturalmente aí na minha cabeça que eu de fato não preciso ficar ali consultando toda hora e ao mesmo tempo que algumas vezes quando eu volte a ler, né? Eu fico feliz, porque eu vi que eu fiz já várias coisas do que estão ali, que eu me propus. Alguns outros momentos que eu volto a ler eu já não fico tão feliz, porque eu vejo que faltam coisas que são importantes para mim, que eu ainda quero concluir. Ou também acontece de eu simplesmente resolver mudar de ideia ao longo do ano e ver que não faz mais sentido eu fazer tal coisa que eu escrevi e eu fico em paz com essa minha decisão, porque tá aí, não tá arriscado, mas tá tudo bem. Não tô afim disso aí mais pra minha vida, sabe? Mas por que será que a gente dá tanta importância para pensar nesses planos de ano novo, de virada, né? A cada ano? Eu sei que isso é uma coisa cultural e não é exatamente essa minha pergunta aí, tá? Mas eu me refiro a, de certa forma, a gente se dedicar um tempo para olhar para isso entre dezembro e janeiro, quase exclusivamente nessa época. E é como se o resto do ano a gente fosse vivendo, esperando de fato chegar nessa época do ano para a gente poder aí avaliar se tudo aquilo que a gente está fazendo ainda faz sentido, sabe? Agora, imagina que não é só você que faz isso nessa época. Já parou para pensar?
Quantas milhões de pessoas ao redor do mundo fazem isso também? Imagina ainda se todo mundo quiser mudar de vida ao mesmo tempo e começar coisas novas da vida no mesmo período. Será que o mundo ia colapsar ou será que ele de fato ia aguentar, já que isso acontece há centenas de anos e a vida segue normalmente? Já que todo dezembro, janeiro, milhares de pessoas ao redor do mundo faz a listinha do que quer para o ano, tenta colocar ali ao longo do ano, se perde um pouco no meio do ano e no fim do ano volta a fazer isso de novo. É um ciclo, entende? E tem o outro lado também. Então, imagina aí que entre janeiro e dezembro, todos esses meses, a gente está vivendo. E nem sempre a gente está refletindo muito sobre as nossas próprias vidas, porque a gente está ali, na rotina puxada de cada um, né? E será que esse esquecimento, entre aspas, dos nossos compromissos com a gente mesmo, né, que a gente colocou naquela listinha, ele vai fazer com que todas essas milhares de pessoas ao redor do mundo também larguem mais ou menos a mão ao mesmo tempo e as coisas fiquem meio embaralhadas, soltas ao longo do ano, para geral, tá? Ao contrário daquele começo do ano que foi super intenso e comprometido e cheio de energia para todo mundo. Eu não sei, me peguei pensando nisso. Eu falei, cara, será que começo do ano é sempre esse compromisso todo? E aí, janeiro, a gente começa pensando e preso bem ali no que a gente quer executar, né? E fim de ano vendo o que a gente fez. E esse meio, o que acontece, né? Acontece a vida. É isso que acontece nesse meio. A vida acontecendo ali a todo momento. Então, eu me peguei aí pensando nesse ciclo sem julgamento nenhum, tá? Porque eu me vejo totalmente dentro disso e eu não acho ruim de forma alguma. Porque tem um lado que é importante a gente pensar também, que ao mesmo tempo que a gente tem que ali se comprometer, né, conosco, com o que a gente quer para a vida, tal, a gente não tem que ser tão duro com esses planos. A gente não tem que deixar de nos dar folgas para curtir e usufruir do momento. Senão a gente vive preocupado com o futuro e a gente esquece de usufruir esse presente, esses ciclos, né, que vão passando. E existem ciclos de hiperfoco e mega dedicação em outras coisas, mas esses ciclos que são de sutileza, de relaxamento, de celebração, eles são muito importantes para nutrir esses outros ciclos aí que a gente está super empenhados em fazer acontecer. E eu fiquei pensando muito sobre isso nos últimos tempos, porque eu tô nesse momento agora de estar muito dentro da minha cabeça, sabe? Quando você parece que, eu desenhei tudo bonito lá em dezembro, agora como que eu vou fazer para executar? Sabe aquele metaverso que existe na cabeça de cada pessoa que só você consegue acessar? Eu estou nesse momento e eu ando refletindo muito sobre como dar andamento na minha vida com todos os planos que eu quero fazer a partir do que eu estou vivendo agora, porque eu já comentei aqui em outro episódio, mas não é nem só pela questão de ser uma virada de ano, mas pós-carnaval, eu já comentei que eu não tenho mais casa, né? Então, eu e a Nath, a gente não tem casa para morar aqui no Rio de Janeiro, passando aí o fim de fevereiro, e a gente queria um cantinho só para nós. A gente queria encontrar aí uma outra casa no Rio de Janeiro que a gente pudesse ficar morando, mas tem sido complicado essa busca, então eu resolvi dividir aqui vários planos que a gente tem na cabeça, que tudo tem a ver com essa questão de fazer uma listinha de sonhos, de metas que a gente faz aí na virada do ano, mas que acabou coincidindo essa questão de ser nessa época que o nosso aluguel acaba, aqui onde a gente vive hoje, e que a gente não tem como estender. Então, eu queria, além de compartilhar, também te ouvir sobre o que você faria, qual que é a sua sugestão. A gente gosta de ouvir vocês também. Mas antes de contar aí o que a gente tem pensado para a nossa vida após fevereiro, uma coisa que é importante falar é que é óbvio que no fim de 2025 a gente tinha consciência que esse momento estava se aproximando, que a gente precisava focar em encontrar uma outra casa, mas aconteceu com a gente aquilo que eu comentei agorinha aqui. A gente estava imersa na rotina do dia a dia, pensando que isso era importante sim, mas que ainda faltava mais um tempo para acontecer, e também aproveitando o fim de ano de festas, de várias coisas aí para fazer, aquela rotina mais corrida que fica no fim do ano.
Então, agora que essa fase aí já passou e que a gente está já em janeiro com, sei lá, menos de 2 meses para a gente ficar sem casa, a gente decidiu que o nosso hiperfoco do momento é achar a tal casa ou a tal vida que será para nós pós esse período. E uma coisa que eu tenho que confessar, parece um pouco estranho falar, caraca, não tem casa aí para março em diante, mas eu amo planejar isso. Sabe aquele friozinho na barriga que dá do incerto, de mudança? Cara, eu adoro mudança. Então, por mais que tenha a parte difícil aí, claro, que é todo um jogo de cintura, inclusive eu estava conversando com a Nath esses dias sobre isso, a gente estava trocando quanto essas mudanças repentinas não, mas toda hora acontecendo mudança na nossa vida, isso se torna assim cansativo e exige muito de um equilíbrio emocional, um jogo de cintura, que eu aprendi muito ao longo dos anos e que a Nath tem muito mais facilidade de lidar do que eu. Pelo menos é assim que eu sinto. Mas por mais que essa vida, esse futuro incerto, que acontece com muita frequência na nossa vida, ele dá esse negócio de você estar sempre equilibrando pratinhos e essa tensão, ao mesmo tempo, esse friozinho na barriga do novo me dá muito entusiasmo. Essa coisa de pesquisar uma cidade nova, uma casa nova, um país novo, talvez, sabe? Sei lá, eu adoro saber que em breve eu vou aprender uma coisa que hoje eu não sei. Não é muito legal? E quando você sabe que você não sabe tudo, isso é muito motivador para você aprender coisas novas, enfim. Eu gosto muito. Talvez você não se identifique e tá tudo bem. Bom, mas para te trazer aí um pouco de luz de como estamos aí até agora. A gente tem algumas ideias na cabeça, tá? Nada definido ainda. E antes até de comentar as nossas opções, uma última coisa. Uma alegria que eu tenho muito grande nessas trocas que eu e a Nath a gente compartilha é que a gente é muito transparente com as opções disponíveis e sobre o que as duas querem, tanto individualmente como juntas, tá? Então isso facilita muito quando a comunicação flui bem. E claro que facilita também demais que a gente tem gostos parecidos, porque tem aí pessoas que viajam juntas que às vezes, sei lá, a pessoa gosta de montanha, outra de praia, uma gosta do frio, outra gosta do calor, então dificulta, né? Como que vai ser ali os próximos passos. Mas isso é só um exemplo, porque como o nosso estilo de vida, do que a gente pensa, do que a gente sonha para a vida é bem parecido, acaba facilitando muito nossas decisões. Mas, bom, vamos lá falar então quais são as opções, porque te contando aí como a gente faz um pouco desse processo é literalmente entender a situação que a gente está hoje e quais são todas as opções disponíveis dentro do que a gente gostaria de fazer, sem colocar ali numa prioridade, sabe? A gente é bem dessas de... Sabe essa listinha que a gente faz de fim de ano? Pois é, a gente lista tudo, mas sem falar, eu prefiro essa, eu prefiro aquela, tem que ser essa, ou tem que ser aquela. Claro que tem gostos aí para cada uma, mas a gente é muito fiel em entender que as coisas na vida fluem para a sua melhor direção. Então, a gente é muito fiel também a estar atentas aos sinais. Vou tentar as opções que estão aqui e a que for me abrindo mais caminho, eu vou seguir e entender que é aquele meu momento que eu tenho que viver agora. E talvez as outras coisas da lista vão surgir num outro momento. Assim como foi o motorhome na nossa vida. A gente mochilando lá na Espanha, você já conhece essa história. A gente mochilando, curtimos, tentamos comprar lá, não rolou. Beleza, eu não estou descartando esse sonho. Ele está aqui, guardadinho. Uma hora ele vai acontecer. Então, a nossa primeira opção, e aí repetindo, não é por uma ordem de preferência, tá? Às vezes é o que encaixa aí para a nossa rotina no momento que seria a melhor opção, seria continuar morando aqui no Rio. Porque aí, como a maioria de vocês também sabe, a Nath, ela é química de formação, ela trabalha em um laboratório fazendo estudos de solo. Eu acho muito chique isso, né? Para mim que sou do marketing, eu acho essa profissão fora de escritório, essas coisas assim muito diferentes e legais. Então, ela trabalha com isso e para essa opção continuar acontecendo, né, para ela poder continuar trabalhando aqui no Rio, nesse laboratório, a gente precisa ter uma casa a partir de março.
E essa opção que está difícil de encontrar, um aluguel. Primeiro porque é o mês do carnaval, segundo que o mês do carnaval na verdade é fevereiro, mas ninguém quer alugar para fevereiro, né? Então você tem que começar a ver em março. E aí para você fechar contratos pós-março, as casas estão alugadas em fevereiro, então muitos não abrem para visita, nem colocam disponíveis. Isso não é nenhuma novidade para a gente, porque a gente está acostumada a morar em cidade turística. Já era assim em Pipa, já era assim em Salvador, já era assim em Barcelona. Então é meio como o mundo funciona, tá? Então fica aí a dica para você. Você quer se mudar? Mude entre março e outubro no máximo, porque eu cheguei em Salvador em setembro. Para eu arrumar uma casa depois do Airbnb a partir de novembro já foi difícil, porque já começa a contar fim de ano. Então, esse ciclo aí, novembro, dezembro, até pós-carnaval, não conte com ele. Mas, enfim, isso é um outro papo. Então, essa é a primeira opção. Para a Nath continuar no trabalho dela, a gente ficaria morando aqui num cantinho só nosso, porque ela trabalha 100% presencial e porque a gente também está cansada de dividir casa, isso não é novidade para ninguém, já falei aqui várias vezes. Aí entra a segunda opção, que seria morar no motorhome novamente, se a gente não conseguisse uma casinha para morar no Rio. E aí, quais são as consequências dessa escolha, né? Se a gente decide morar no motorhome, a gente tem que ir para Salvador buscar o carro. A gente indo para Salvador buscar o carro, a Nath tem que sair do trabalho dela, porque não tem como eu, Bruna, ir lá sozinha buscar o motorhome, como eu levei, trazer o motorhome para cá e a Nath ficar morando no carro, nós duas no carro e ela trabalhando onde ela trabalha, que já foi algo que a gente pensou e pesquisou também. Mas o Rio não é um lugar que a gente deseja morar dentro do motorhome, para estar assim numa vida de rotina tradicional, entendeu? Eu prefiro estar numa rotina de vida tradicional morando numa casa mesmo, morando no motorhome, a Nath tendo que ir trabalhar, sem toda uma estrutura assim depois para voltar para casa que dê conforto de fato. Eu não acho que seria adequado, pelo menos para mim, para ela não é o que a gente quer. E aí essa opção da gente viver no motorhome faz o quê? Com que ela tenha que sair do trabalho, porque o trabalho dela é presencial. É impossível ela trabalhar online com o que ela faz, certo? Então, isso faz com que a gente tenha menos renda. E aí, uma outra preocupação é se só com a minha grana, que é de um trabalho 100% online que eu faço, dá pra gente se manter. Na nossa cabeça, dá, tá bom? Porque a gente... Enfim, ex-mochileiras, mochileiro tem uma aula de como administrar as finanças como ninguém. Então, eu acho que dá para fazer. É só a gente equilibrar os pauzinhos aí e ver se essa questão financeira vai pesar ou não. E aí, ir achando alternativas de trabalhar no caminho, que a gente não fez na viagem de motorhome da América do Sul, mas que pode vir a ser uma oportunidade aí para a Nath trabalhar pela estrada. Só que essa opção de viver no motorhome, né, como a gente fazia aí, morando em qualquer lugar da estrada, traz a terceira opção por conta de um problema que essa segunda opção gera. Então, a terceira opção seria a gente sim morar no motorhome, mas não assim soltas pela estrada, a gente morar num camping. Por quê? A Nath, ela está desenvolvendo um projeto pessoal que eu não posso falar o que é por enquanto, mas para isso ela precisa ter internet muitas horas do dia, não igual eu que faço uma ou outra reunião ali na semana de horário fixo e consigo ficar manejando o meu trabalho nos espaços que eu tô. Mas ela precisa estar ali com internet disponível sempre e um lugar mais tranquilo, mais quieto, sabe? Então, a terceira opção que a gente pensou foi morar de motorhome, mas em um camping, para ficar num local que tem uma estrutura boa, então a gente não vai estar solta aí na estrada de motorhome, que aí de fato para o que ela está fazendo não daria, mas a gente vai estar num lugar que não vai ser uma casa-apartamento, mas vai ser uma casa, entende? Essa é uma opção. E aí eu tenho uma quarta opção que não necessariamente ela depende dessas anteriores, vai mais da nossa decisão mesmo, de como as coisas vão acabar fluindo com o tempo, enfim, que seria da gente ter a experiência de morar em um veleiro por um período.
Isso é algo que a gente conversa há muito tempo. Desde a época que a gente viajou de motorhome, a Nath nunca viveu essa experiência. Eu já aluguei hospedagem em um veleiro por 3 dias no Panamá, mas isso foi, acho que 2018, antes de mochilar, enfim, férias do trabalho, essa coisa toda. Ou seja, eu tenho uma breve experiência, sabe, de como é morar ali, passar a noite. Mas eu não sei fazer nada de veleiro. Não aproveitei essa minha oportunidade na época para fazer isso. Então, a gente teria que aprender muitas coisas que a gente tem pesquisado aí. E uma forma de você aprender é você voluntariando num barco, você pedindo carona aí nesses barcos, né, nos veleiros, para você aprender. Claro que você pode fazer curso também, mas a gente achou bem caro e comparado a você pegar carona, voluntariar, a gente achou até que fácil conseguir esses trabalhos aí. Então, para você poder trabalhar no barco, né, e aprender com eles. E a gente gosta muito de fazer essas coisas de intercâmbio dessa forma. Então, quem sabe, né? O mochilão puxou o motorhome pela experiência que a gente teve na Espanha. Quem sabe agora o motorhome vai puxar para o veleiro, que foi algo que a gente começou a pensar aí nessa época e acompanhar uma galera da internet que vive dessa forma, enfim. E aí eu falei de 4 até agora, né? Então falta o último, que eu acho que é o mais distante das nossas prioridades, que a 5ª coisa seria a gente morar na Itália. Isso é algo que a gente pensa já há algum tempo, e aí eu vou explicar por quê, mas dentro dessas 5 opções aí, então a primeira seria continuar no Rio, a segunda, morar no motorhome solta na estrada, viajando pelo Brasil, tá? A princípio. A terceira seria ficar no motorhome mais fixa num camping, a 4ª seria o veleiro e a 5ª seria, então, morar na Itália. O que acontece? Eu e a Nath, a gente já é casadas, vai completar agora em março 4 anos. A partir de 3 anos que você é casada no papel com uma pessoa que tem cidadania italiana, como é o meu caso, a sua parceira ou seu parceiro pode morar 1 ano na Itália para também, quem sabe, conseguir seu próprio passaporte italiano, né, sua cidadania. Isso é uma coisa que a gente tem vontade de fazer já há bastante tempo também, desde que a gente casou, para a Nath poder circular nas viagens que a gente faz com mais facilidade. Então, para ela poder trabalhar em alguns lugares da Europa, conseguir estudar, enfim. Como a gente tem esse estilo de vida, não só da Europa, né, mas como a gente tem esse estilo de vida, muitas vezes a gente quer morar em vários cantos e trabalhar ali, estudar, fazer alguma coisa, e você tendo uma cidadania italiana, o seu acesso pode ser mais facilitado ou até mais barato para algumas coisas. Então, isso é algo que a gente tem na cabeça há um tempo e quem sabe acontece aí e a gente consegue, nesse período que a gente estiver aí na Itália, também ficar um tempinho depois pela França, porque outra vontade que a gente tem dentro dessas listas aí é a gente aprender a falar francês. Então, a gente quer passar um tempo aí na França em algum momento, mas isso é uma outra história para um outro capítulo que ainda me parece distante. Mas bom, né? Você viu aí que são muitas variáveis, não dá para decidir rápido assim. E no caminho, né, a gente vai pesquisando tudo em paralelo. Então, é um momento que a gente está pesquisando todas as alternativas. Conforme a gente for avançando, a gente conta aqui para você. Mas eu quis falar sobre isso hoje, sobre o processo que a gente está ainda vivendo, porque eu acho importante contar sobre esses planos que não estão definidos. E não só, fiz uma lista, coloquei no papel ali em dezembro e agora o que eu faço com ele em janeiro, sabe? Porque geralmente na internet a gente compartilha as coisas quando elas já estão definidas, quando elas já estão bem planejadas. E eu acho isso genuíno, eu acho que faz sentido, só que eu também acho que tem um outro lado, que é o que eu quero mostrar, desse lugar vulnerável e de incertezas que a gente vive e que isso conecta com a vida de qualquer ser humano. Isso, quando eu mostro o processo e não só o fim, eu acredito que eu me conecto mais com você, também na sua vulnerabilidade, nas suas incertezas, do seu lado daí, entende? Porque a gente humaniza essa relação de pensar, aquela pessoa
ela é muito corajosa, aquela pessoa ela vai e faz e acontece. E são coisas que a gente escuta e que traz uma felicidade, mas ao mesmo tempo eu quero mostrar que o caminho ele não é tão corajoso e genuíno assim. Tem várias incertezas e medos. Então, quem sabe, a gente vivendo esse processo da nossa decisão em conjunto, isso também vai te ajudar aí a você avaliar o seu próprio processo e entender que muitas vezes a perfeição que a internet vende, ela está recheada de muitas tentativas e erros e acertos do que qualquer outra coisa. E por isso que a mensagem que eu queria deixar hoje é para te dizer para você fazer sim o seu plano anual. Mas para você também se perder um pouquinho pelo caminho que você traçou para alcançar talvez outro plano. Para você celebrar as pequenas conquistas de cada passo que você dá aí. Não só aquela grande conquista final, sabe? Que quando você estiver no fim de uma celebração com um troféu na mão de alguma coisa que você fez aí, entenda o troféu de uma forma lúdica, tá? Que você lembre desse pequeno passinho dado. Fala, nossa, se eu não tivesse escrito esse texto, talvez a pessoa não tivesse escutado o meu podcast e ela não tivesse refletido sobre isso e conquistado tal coisa na vida dela. Entende? Para você, quem sabe, mudar alguns planos pelo caminho pode ser a melhor coisa que você pode fazer por si mesma. Porque tem coisas na vida que às vezes a gente acha que faz muito sentido, mas que depois não faz sentido algum, fica vazio, entende? Então testa todas as suas alternativas aí disponíveis, mas decida seguir aquilo que faz sentido no seu coração, não que te traz um número bonito só, porque só um número, só uma meta, só uma coisa que ela é mensurável, ela pode ser vazia, dependendo do que isso é para você. Ela tem que vir com sentimento, ela tem que vir com emoção, ela tem que te tocar. Então para de dar murro em ponta de faca para aquele plano que você colocou na cabeça e que tem que dar certo, porque você já falou para todo mundo, você não pode mudar de ideia. Tira esse tem que da sua vida. Essa frase é terrível, essas duas palavras, né? Eu tenho que. Nada na vida é escrito em martelo assim. Esteja aberta, faz o seu melhor, o melhor que você pode dar naquele momento. Se passar e você avaliar, putz, não fiz certo, cara, você fez o melhor, você fez o certo que você pôde naquela situação. Agora, 10 minutos depois, você já é outra Bruna, você já é outra pessoa, entende? Então percebe os sinais que a vida vão te mostrando, porque ele sempre dá a direção que vai te fazer um ser humano ainda melhor. Ah, e por favor, quando você for fazer essa tal lista aí de desejos, não coloca nela só o que você quer conquistar materialmente ou financeiramente, não. Pensa que isso é parte importante sim, mas não é só isso que é essencial na nossa vida. Você é muito mais do que só essas duas coisas, que podem ser medidas, que podem ser contadas, entende? A gente não é só o que a gente mede ou conta. A gente também é uma parte subjetiva, que é sentimento, que é emoção. Então se coloque também objetivos que vão nutrir a sua alma, porque quando tudo isso caminha junto, não só o financeiro e material, mas o lado espiritual, emocional, sentimental, o nosso coração, ele fica mais feliz e ele traz todas essas coisas caminhando melhor. Agora, se você cuida só do material e financeiro, como que fica a outra parte? Você vai ser aquela pessoa bem-sucedida, mas que ninguém quer estar do lado? Que ninguém suporta quem você é? Que você é uma pessoa vazia ou que você só sabe falar de coisas que envolvem números? Você gosta de estar do lado de pessoas assim? Te nutre? Te nutre então de que forma? De todas as formas ou só de uma forma? Então invista em quem você é como ser humano. Você tem que lembrar que a palavra ser humano, ela vem de ser, não de ter. E aí todos os seus demais planos, eles vão caminhar ao seu lado. Eu te desejo um fim de ano de 2026 com várias coisas riscadas na sua listinha, sinal que você concluiu várias delas, mas também com algumas linhas não riscadas, porque você se permitiu aí mudar de caminho ou simplesmente não conseguiu fazer tudo. E tá tudo bem.
Você não tem que medir quem você é por números. Lembra-se disso, tá bom? Até o nosso próximo encontro na BR.